Afinal de contas, da onde está saindo o dinheiro do seu fluxo de caixa e aonde você tem problema na geração de resultados? Ah, é no imposto, é no lucro. E se eu disser para você que é no atendimento ao seu cliente? Talvez você fique assustado. Mas o vídeo de hoje é um pouco sobre essa agenda oculta, sobre esses fatores ocultos que impedem você de gerar um resultado extraordinário na sua companhia pela forma que você está atendendo o seu cliente. Cada vez mais se fala nessa palavra experiência do cliente, sucesso do cliente. Mas afinal de contas, o que é isso? Porque vamos refletir com a gente, né? Ninguém abre uma empresa pensando assim, eu vou atender mal o cliente, eu quero que a experiência dele seja negativa. E como que, de repente, de uma hora para outra, algo que tecnicamente seria zero probabilidade de acontecer, que é atender mal um cliente, se torna a maior queixa dentro da sua organização? Se eu disser para você que a experiência do cliente não é o que você fala, não é o seu script para atendimento do cliente, mas é como ele se sente ao entrar em contato em cada ponto de atendimento que a sua empresa faz. O seu cliente vai comprar um produto, chega na loja, o preço está lá, as informações estão lá, a loja é acessível, os produtos que ele está buscando tem na sua loja. Tudo isso é a experiência do cliente. Vou pegar o exemplo aqui da GSE, sempre trago como exemplo porque é o que está mais próximo da gente. O cliente ele nos busca para um fechamento contábil, apuração de impostos, as reuniões, um consultivo. Como que essa informação está disponível? Como que essa equipe responde e atende o cliente? Aqui dentro a gente tem uma frase. A gente tem que atender tão bem o cliente que ele não queira ser atendido, que ele não precise ser atendido. Eu acho que essa é a grande frase. O cliente não me pede uma reunião. A gente procura o cliente para fazer a reunião. O cliente não me pede um relatório de faturamento e um demonstrativo de resultado. Já está lá disponível para ele o faturamento. A guia de impostos, ele sabe o dia que ele vai receber. Essa comunicação é feita previamente. A gente vai mimando o nosso cliente, né? E aqui está uma grande questão. O mercado está cada vez mais exigente em relação a essa experiência, a como ele se sente, a como ele é percebido e o quanto ele é valorizado dentro da sua estrutura. Uma das maneiras da gente trazer o cliente para dentro da nossa cultura e experienciar um bom atendimento é ele se tornar pertencente a essa cultura, se perceber como uma pessoa que consegue acessar as pessoas que ele precisa acessar. Ele faz parte disso, ele está no centro dessa cultura. Ele não pode se sentir um incômodo dentro dessa estrutura que a gente tem de atendimento. Sei que padronização é ótimo, sim, o bastidor ele pode e deve sim ser padronizado. Mas quando a gente está falando de atendimento a cliente, a pior coisa que a gente pode fazer é colocar o cliente dentro do script e parece que tem um robô atendendo aquele cliente. Isso é péssimo, a experiência sempre vai ser ruim. Se a gente quer, eu vou falar por mim, eu odeio ser atendida por máquinas. Acho que a última coisa que a gente deveria fazer é atender pessoas com máquinas. Agora imagina eu transformar uma pessoa de verdade em uma máquina, através de um script. Senhora, vou verificar. Aguarde só um momento. Você não está falando com uma pessoa, você está robotizando a pessoa. Então, esse tipo de padronização, ela elimina uma boa experiência do cliente quando ele entra em contato com a sua empresa. O segundo ponto, para uma excelente experiência, às vezes você não é capaz de resolver todos os problemas do seu cliente, mas você se cerca de parceiros capazes de atender na mesma velocidade e qualidade que o seu cliente precisa. Então, tem uma grande diferença entre fornecedores e parceiros. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje no dia da gravação desse vídeo. A gente recebeu uma solicitação de um cliente precisando fazer uma mudança de uma fábrica a toque de caixa. Gente, fábrica não se muda a toque de caixa, a gente sabe disso. O que eu vou fazer como empresária? Vou buscar os meus parceiros que fazem esse processo dentro do escritório. Olha, a gente tem uma urgência aqui, o cliente pediu isso, isso e isso. Como a gente tem parceiros extremamente confiáveis e por isso eu sou muito resistente na troca de excelentes parceiros, dificilmente eu vou trocar um parceiro que funciona muito bem. Quando eu falei, olha, esse processo é urgente, a resposta da pessoa que tem parceria com o nosso escritório foi: já está pronto, eu já fiz, estou mandando um e-mail. Antes do cliente pedir urgência, ela já tinha feito. Então é esse tipo de situação que coloca o cliente no centro. Ele se sente o centro do que a gente faz. Ele se sente privilegiado e importante. E sabe que pode contar com a gente quando ele mais precisar. Um terceiro ponto muito importante, que é
Fazer o que se fala. Gente, parece básico isso aqui, mas tem muita empresa que não faz. Isso daqui é como tomar banho, é como comer, é como escovar os dentes todo dia. Avalie aquilo que você está falando, coloca em ação. As pessoas te respeitam, elas seguem você, elas confiam no seu trabalho, porque elas sabem que você fala o que você faz. Quando você fala, mas não faz, aqui tem uma lacuna. E o nome dessa lacuna é a falta de credibilidade. Você corrompe a sua credibilidade. Então, um dos pilares da satisfação do cliente é justamente você conseguir entregar aquilo que você fala. E quando você não conseguir, porque ninguém é perfeito, eu acho que tem que levar isso em consideração, você se antecipa e fala, olha, não vou conseguir fazer isso, isso e isso, mas eu tenho uma alternativa assim, assim, assado, ou o prazo é X, Y, Z, se antecipe e seja no mínimo transparente. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Quando eu falo a palavra sucesso do cliente e atendimento ao cliente, são duas expressões completamente diferentes. Atender, cliente me pediu, eu atendo. Sucesso, essa palavra sucesso, ela está implícita, o esforço que você faz para o seu cliente ter o máximo, obter o máximo da relação com a sua empresa. Quando eu falo máximo, tem coisas que não competem a você entregar. Vou dar um exemplo de novo, usar aqui a GSE como exemplo. A gente é escritório de contabilidade e controladoria. O máximo que eu consigo atender esse cliente dentro desse conceito de sucesso é dentro da estrutura contábil e controladoria. Quando eu não puder atendê-lo nesse escopo e tiver outras relações como jurídico, enfim, eu vou apresentar os parceiros que fazem parte do nosso catálogo de parceiros para que eles assumam aquilo que a gente não tem competência técnica para fazer, que não é nossa competência, mas tudo aquilo dentro de contabilidade e controladoria que a gente estiver a oferecer para esse cliente, a gente vai fazer. E com esse esforço empregado que se chama sucesso do cliente. Afinal de contas, o sucesso dele é o meu sucesso. E para que isso aconteça aqui dentro, a gente tem uma sequência enorme, eu não vou dizer de esforço, porque acaba virando cultural. A gente emprega muita dedicação. Vou trocar a palavra esforço por dedicação, porque quando ele se torna natural, ele vira dedicação e não mais um esforço. Treinamento da nossa equipe, isso é constante, é a cada interação, a cada desafio que acontece, que é novo, orientação para essa equipe, treinamento para essa equipe. Clientes satisfeitos permanecem por mais tempo e com uma qualidade nessa relação extremamente saudável. E permanecendo por mais tempo, o cliente deixa mais rentabilidade. À medida que esse atendimento ele vai se sedimentando, fica mais fácil e mais natural esse atendimento, aumentando a margem de lucro desse contrato. Mesma coisa para produto. Se você habitualmente já está acostumado a vender aquele produto e percebe que ele tem um giro maior para sua empresa, o esforço é menor repor esse produto, mais fácil vender e entender qual é o público-alvo, portanto, mais margem fica dentro da sua empresa. Então, treinar, acompanhar e empregar dedicação para que seu cliente tenha sucesso significa, na prática, que você vai ter mais lucratividade. E o que isso tem a ver com gestão? No final do dia, todo ser humano quer pertencer a um ambiente saudável, frutífero e que as pessoas respeitam e valorizam a sua presença. Então, no final do dia, nós estamos lidando com pessoas. Então, uma cultura de sucesso e de uma excelente experiência para o seu cliente, ele também vai retroalimentar esse ambiente e sua equipe vai se sentir parte desse processo, esse orgulho que é atender um cliente de maneira extraordinária e colher esses frutos também de maneira extraordinária. Então, a cultura de pertencimento e sucesso ao cliente deveria estar empregado em cada fala, em cada treinamento, em cada atendimento, em cada produto, em cada entrega que você faz ao seu cliente. A experiência do cliente não é sobre o que você faz, mas é como o seu cliente se sente ao ser atendido pela sua empresa. Invista na sua equipe e ela vai investir no seu cliente. E o seu cliente vai voltar a investir em você e você investe na sua equipe, que investe no seu cliente. Consequentemente, você vai ter um ciclo virtuoso da experiência do cliente e da equipe. A gente brinca aqui dentro da GSE que nós temos uma área de sucesso. Ela começou sendo sucesso do cliente
e acaba sendo um sucesso da equipe, porque você se perde, você não sabe exatamente em que momento isso se confunde no seu dia a dia. Isso é uma excelente oportunidade de crescimento e rentabilidade para o seu negócio, e é por isso que eu trouxe esse tema aqui tão importante. Gerenciando é tudo sobre gestão, como você pode transformar gestão em números e em resultados. E a GSE é a equipe consultiva de controladoria e contabilidade que você precisa e, portanto, a GSE é para você.